Muito bem, e agora a gente chega no eu. Será mesmo que a gente conseguiria definir o que é o eu? Primeiro que faz pouquíssimo tempo que a gente fala sobre o que é o eu, né? Pouquíssimo tempo. Eu vou me valer de 3 autores, ok? Para tentar pensar um pouco sobre esse lugar do que seria o eu. Muito bem. Tô aqui com a minha colinha, né? Então, primeiro assim, nós somos sujeitos que estamos em constante construção dos e nos processos de subjetivação que a gente vivencia. O que seriam processos de subjetivação? É a forma como me constituo a partir de instâncias e estruturas, ok? E é sobre isso que a gente vai falar, então, no decorrer desses vídeos e dessas aulas que a gente vem tendo, né? Dessas conversas, desses bate-papos, né? Muito bem. E aí eu começo citando Marcel Mauss, né? Então, trazendo aí a questão da sociologia europeia, né? Falando um pouco sobre isso. Parece chato, mas calma lá que a gente já vai explicar. Mauss fala sobre, primeiro que ele era um filósofo, né? E ele tenta entender um pouco sobre o que é essa construção da consciência a partir dos atos comunicativos, ou seja, da forma como nós nos constituímos a partir da linguagem. Mega interessante, né? Nos tornamos humanos do mundo porque, afinal de contas, falamos, entendemos de signos e símbolos, né? Até brinco, né? Eu sou a Ana, ok, mas tem um monte de Ana no mundo. Então, por que que eu sou a Anabela? Porque eu sou a Anabela vivida em muitas experiências, estando em muitas estruturas, grupos sociais, comunidades, a partir das minhas formações e de tudo que eu vivi na minha vida. Então, isso fala sobre, então, o que eu sou enquanto instância, enquanto matriz, vamos dizer assim, mas também fala sobre os lugares onde eu transitei, as experiências que eu tive. E isso conta sobre os processos de subjetivação que eu vivi, né? E aí, para nós, isso é mega importante porque fala sobre o reconhecimento, né? O reconhecimento do grupo, da sociedade, da cultura e como eu me mantenho reconhecendo-me, né? Nesses tantos lugares. E aí ele diz assim: é mega recente a gente falar, né, sobre eu, sobre essa categoria. Parece que a gente fala disso desde sempre, mas não, gente, né, é super recente. E aí, a categoria do eu, o culto do eu, né, que por tanto tempo foi considerado como uma aberração. Culto não, gente, no sentido da religião, não é isso. Culto no sentido de olhar para esse eu e tentar entender todos os aspectos, né, vividos. E o respeito do eu, respeito por quê? Respeito à individualidade, ao sujeito, à pessoa, para além daquilo que está para o grupo, não esquecendo que esse sujeito está inserido em grupo o tempo todo, né? Não podemos deixar desse lugar. E aí ele vai falar sobre concepções acerca da individualidade, ou seja, que ainda que estejamos inseridos em grupos, comunidades, sociedades, estruturas, instâncias, tudo isso, nós somos sujeitos únicos. Hoje, inclusive, a gente entende sujeito assim para estudá-lo, né? Sujeito psicossocial, ou seja, existe uma totalidade desse eu, uma pluralidade desse eu a partir de si mesmo, mas a gente não destitui ele dos tantos lugares de convivência, dos tantos lugares onde ele está inserido. E aí ele vai falar sobre essa tem um nome difícil, autonomização progressiva do indivíduo em face à totalidade social. E aí é muito interessante, porque ele diz assim, ó, nós sempre tivemos, né? Será que sempre tivemos? Não sei se dá para dizer isso. Mas nós transitamos para esse lugar de ter consciência diante das coisas e, como eu falei, desses tantos aspectos vividos na sociedade. Pois bem, e isso vai também nos autonomizando, né? Ou seja, criamos autonomia frente aos tantos devires, às tantas experiências que temos. Mas não podemos nos destituir da totalidade social, ou seja, de novo, né, dos grupos, das sociedades, das comunidades, das tantas experiências que temos na cultura. Muito bem. Aí eu cito George Mead, gosto bastante dele, curto, tá? George Mead, ele é considerado, inclusive, um proto-psicólogo social, nomes difíceis hoje. E ele vai falar sobre, de novo, né, olha lá, a consciência do eu frente aos atos comunicativos, a forma como nós nos comunicamos com o mundo e entendemos o mundo a partir da linguagem. Ele diz assim, é George Mead quem vai criar,
né, esse lugar, essa matriz, essa instância, trazendo o aspecto do self, né, que seria o self. E aí ele diz assim, o self, ele está para o lugar do ensaio anterior, ou seja, antes de sermos sujeitos no mundo, nós ensaiamos sermos estes sujeitos, claro que sim. No momento que você vai experienciar, enfim, um determinado fenômeno ou evento, enfim, né, situação, fenômeno mesmo da sua existência, você treina isso antes consigo mesmo. E esse treino, então, se daria na linguagem, ou seja, quando você pensa sobre isso, você está treinando aquilo, a forma como você vai se comportar no mundo, sim, né? E aí ele diz assim, nós sujeitos, nós pessoas, nós indivíduos, a gente vai diferenciar esses conceitozinhos mais para frente, somos capazes de nos comunicar com os outros, e nessa comunicação com o outro, existe também a fala consigo, né? Ou seja, do momento que eu me comunico com o outro, eu também estou me comunicando comigo, né? Porque, olha lá o ensaio, nós ensaiamos, né? Antes de nos inserirmos no que é o mundo, no que são os comportamentos, no que são os fenômenos, enfim, né? Em todos esses lugares onde estaremos atuando. E aí ele fala assim, o self, então, teria início esse self, o que seria essa matriz, né, enquanto tentativa de uma organização do que é estar nesses tantos grupos sociais e ao mesmo tempo consigo, ao mesmo tempo enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Ele vai falar então sobre experiência, né? Nós atuamos na experiência de sermos únicos, de sermos sujeitos desde muito pequenininhos. E isso passa a acontecer desde criança. De novo, a questão do treino. O que é a criança? Ser criança é um treino para a vida adolescente, adulta, idosa, não apenas isso, né? Afinal de contas, existem muitas formas de ser infância, né? Muitos seres infantes. Mas, olha lá, a criança aos poucos vai assumindo a responsabilidade nos seus vários papéis do ato de brincar e aprendendo também com esses tantos papéis. Ao se comunicar com o mundo, vai entendendo que ao passo que ela é um sujeito inserido em vários grupos, convive, né? Experiencia várias questões da cultura dessas coletividades, ao mesmo tempo ela é um sujeito, né? Ela vai experienciando então esses lugares de subjetivação. E aí a gente chega em Michel Foucault, ok? Que a gente vai ver então no próximo vídeo, tá bom, gente? Começamos a entender o que é esse eu, tá? Beijo, beijo.